Conta pra gente essa relação. Governo-Congresso. Tá num momento difícil, Osmano. É difícil e não bastassem as notícias ruins que a gente teve ontem, que a gente comentou aqui, de que o Brasil passou de 94 para a posição 11ª nas práticas de trabalho de analogia ao trabalho escravo. Não bastasse aqueles terríveis acontecimentos de janeiro, logo depois da posse, logo depois da tentativa de golpe, quando as terras Yanomami foram invadidas, descobriu-se que elas estavam invadidas por garimpeiros e que ali estavam expulsando as populações indígenas, ocupando as terras, explorando o ouro e o diamante para mandar para fora do país de forma clandestina, através de contrabando. Não bastassem tantas notícias ruins sobre a prática de trabalho escravo em fazendas e em grandes plantações de cana-de-açúcar, de uva no Rio Grande do Sul. Hoje, a gente viu, de ontem para cá, esse esvaziamento cruel do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, que eram, assim, podemos dizer, duas joias que o presidente Lula estava cultivando, inclusive com o discurso fora do país, de que o Brasil poderia ser um exemplo para o mundo nas questões ambientais e nas questões de preservação e respeito às populações indígenas, até porque há recomendações da própria ONU de que, para conviver com as questões ambientais, é preciso ouvir as populações indígenas. O Congresso que está aí é um Congresso fundado num processo retrógrado, num processo de política transversa, em que as questões econômicas e os interesses secretos são mais poderosos do que o interesse público. O que se viu é que, com o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, com o esvaziamento do Ministério dos Povos Indígenas, o discurso, a bandeira do presidente Lula no exterior, ela é ferida de morte, porque todo aquele esforço que o presidente vinha fazendo, inclusive para convencer presidentes das grandes potências mundiais, como fez com os Estados Unidos, como fez com o Reino Unido, como fez com a Alemanha, como fez com a França, como fez com a Rússia, para que esses países fizessem investimentos no fundo da Amazônia para se evitar os desmatamentos que cresceram de forma espantosa no outro governo. Tudo isso agora vai ficar sob suspeita, vai ficar em dúvida, porque a argumentação principal do presidente em relação ao meio ambiente, em relação ao Ministério dos Povos Indígenas, cai por terra. Então, realmente é uma situação muito, muito complicada. Marta, a gente vê que o governo não tem uma base no Congresso Nacional consolidada. Está muito ali com a aprovação de importantes matérias, mas levado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira, que está acostumado com o que acontecia no governo anterior, onde ele tinha um orçamento secreto, uma boa parte do dinheiro da República na mão, era chamado de primeiro-ministro. Ele quer voltar a ser primeiro-ministro, Marta. Como é que faz agora o governo? O governo está numa situação complicada. E não só Arthur Lira quer voltar a ter o poder que tinha antes, os deputados, da mesma forma, envolvendo toda a questão das emendas parlamentares, eles querem sempre mais. Então, vai continuar havendo esse impasse entre Congresso e governo até que essa situação seja resolvida, até que alguém, de fato, vá ali conversar e resolver essa questão no Congresso, alguém do governo, e eu diria que o mais
indicado para isso seria o próprio presidente Lula, e que inclusive está sendo cobrado por alguns membros dessa participação mais ativa nas negociações com o Congresso. Agora, a respeito dos ministérios do meio ambiente, dos povos originários, e falando mais precisamente da ministra Marina Silva, ela que não tem um dia de paz, né? Ela deu uma entrevista hoje à tarde e que ela disse que defendeu que continuaria ali junto ao governo, não sairia, como aconteceu antes, em 2008, se eu não me engano, quando ela também fez parte do governo, não sairia por conta de todos esses impasses que estão havendo com a Petrobras, agora com esse desmembramento do Ministério do Meio Ambiente. Ela disse que continuaria com Lula e que entende que o cenário atual é de que o governo está passando por uma crise dos 6 meses, como ela mesma colocou, nesses impasses entre Congresso, entre governo. Mas, assim, o nome de Marina Silva, da Sônia Guajajara, representam um simbolismo extremo. Elas representam a força da mulher e ainda mais dentro dessas questões tão importantes nos debates atuais, questão ambiental, a questão da demarcação das terras indígenas, e que a gente observa que são pautas que o Congresso tem total aversão. É justamente por isso que eles estão tentando inferiorizar o poder desses ministérios e, consequentemente, dessas mulheres. A gente sabe, como o próprio José Osmando colocou, o Congresso, em sua maioria, tem mentes aparentemente totalmente retrógradas, porque a gente não precisa mais estar debatendo a importância dessas pautas, né? Já deveriam ser questões consolidadas e que, na verdade, a gente vive um retrocesso, porque sempre que elas são colocadas com uma certa atenção, com uma certa prioridade, de certa forma, a história acaba se revertendo e as coisas acabam dando passos para trás. E a Marina foi, assim, de uma tranquilidade e de uma sensatez, de entender o momento, que até surpreendeu. Ela disse, olha, a situação não está fácil, o governo não tem a maioria e o Congresso, para você ver, nessa busca pelo poder, nessa busca por voltar a ser como era no governo anterior, onde o Congresso se apropriou de várias funções do Executivo para que o governo se mantivesse de pé, o Congresso ataca. E aí é um ataque porque a reação dos especialistas na área é de que é, de fato, um retrocesso. Duas bandeiras que não são desse governo, mas são do país, que é a questão ambiental e a questão dos povos originários. Agora eu vou ouvir o Franci e a Kátia, mas antes mostrar que o presidente Lula falou sobre essa crise na relação entre o Congresso e o governo. Confira. Quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente a assessor só dá notícia ruim. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, achei que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então, a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Aí, Kátia, o presidente disse, o jogo começou e não vamos demonizar a política. Lula vai fazer política, Kátia. Lula não está de todo errado. O que foi iniciado realmente foi a discussão. Ele minimizou uma crise que é grave e pode ser agravada ainda mais, até porque dentro do próprio governo, né,
tem aí o fogo amigo. Nessa questão ambiental, a gente viu aí a questão do licenciamento do IBAMA para a exploração de petróleo na região amazônica e vários líderes aí que são da base do governo estão fazendo coro com a oposição, defendendo seus estados, defendendo seus interesses econômicos. O que a gente vai ver e o que o presidente Lula vai ter que fazer são escolhas, e vamos ver aí até que ponto ele vai apostar em escolher nessas negociações, manter aí áreas estratégicas, funções estratégicas, que foi isso que os parlamentares fizeram. Esvaziaram os órgãos como o IBAMA, como a Agência Nacional de Águas, com essas propostas, com essas mudanças que foram aprovadas. E não é espantoso, gente. A maioria do Congresso é de direita. O Lula, ele precisa ali de um movimento, e aí é o Centrão mesmo, para poder mexer e executar suas ações. Quais prioridades ele terá, que é que a gente precisa saber. A questão é que essas duas áreas, elas colocaram o Brasil na berlinda internacional. Elas também geram prejuízo financeiro para o país. Muito. E aí é que está. Se você olhar só o que o Brasil já recebeu para a questão da Amazônia depois que o Lula assumiu, e você querer desmontar a pasta do meio ambiente, é prejuízo para o país. França. Não dava para esperar realmente que a gestão Lula seria um céu de brigadeiro. O cenário é bem complicado. E o Congresso tem uma parcela significativa de parlamentares que são bem hostis ao governo federal. Precisa também o Lula ele dar um F5 em relação a essa questão da articulação política. Ele já está adaptado a um governo de coalizão. Eu lembro que o governo Lula 1 foi um governo de coalizão, mas ao contrário da primeira gestão do Lula, essa atual é mais difícil, porque é um país polarizado, um Congresso em que há parlamentares que definitivamente não irão dialogar de modo algum com o Lula, e mesmo no Centrão, é um Centrão direcionado a uma ideologia mais à direita. O Lula, de modo algum, vai conseguir fazer nessa gestão uma gestão extremamente ali ligada ao centro-esquerda, à esquerda, vai ter que ser um governo de centro, para que ele possa construir, de fato, uma base sólida no Congresso Nacional. Inclusive, o relator do arcabouço fiscal deu, nessa semana, uma entrevista exclusiva ao Banca de Sapateiro, apresentado pelo Ari Carvalho, sinalizando que essa estratégia de dialogar com o Congresso, projeto a projeto, não tem dado certo. E eu concordo com ele. Então, o Lula tem realmente que partir agora para uma articulação de modo que possa viabilizar que ele tenha uma base sólida, mesmo que para isso seja necessária uma reforma ministerial. Infelizmente, eu acredito que pode ser que seja necessário. Você quer completar, Marta? Só falar um pouco sobre a minha visão dessa fala de Lula agora à tarde, à noite. Eu vejo que ele está tentando mostrar que não está tão enfraquecido no Congresso como realmente está, né? Ele quer mostrar uma posição de que ainda tem ali um certo controle da situação, porque se ele mostrar fraqueza diante dessa situação, ele sabe, e sabe muito bem, que o Congresso vai se apropriar disso e vai usar todas as armas que puder contra ele mesmo. Então, ele sabe, ele está ciente da situação complicada no Congresso, ele sabe que ele ainda não tem uma base sólida no Congresso, mas ele não pretende admitir isso publicamente, é claro.